Mais um episódio do Visão RS, hoje com o deputado novo, Felipe Camozzato, para falar sobre esse impacto gigantesco no Rio Grande do Sul, né, Felipe? Tivemos aí, infelizmente, números que só crescem, seja desaparecidos, desabrigados, seja também de pessoas que vieram a óbito, pessoas que perderam tudo e também empresas que deixaram de operar e que por um bom período vão ter que conviver com um prejuízo gigante. Mas para começar, Felipe, como é que o cidadão Felipe Camozzato está vivenciando tudo isso? Bom, né? Primeiro cumprimentar, tudo um prazer estar aqui contigo. E olha, acho que todo cidadão gaúcho está vivendo dias bastante ingratos, né? Seja pelas perdas, seja pela angústia de tudo que está vendo, seja pela falta de certa forma, assim, falta de motivação, talvez, ou aquela perda da alegria do momento, assim, de poder estar pensando no que vai ser no dia de amanhã, como é que a gente vai se reorganizar. Afinal de contas, a tarefa é hercúlea, né? A gente perdeu uma grande parcela da infraestrutura do Estado, tivemos perdas enormes, não apenas de vidas, mas também de patrimônio privado, público, do CPF das pessoas. Sim. E isso atinge profundamente, né? Abala profundamente as famílias e todos nós. Eu tive, desde os primeiros dias, acompanhando o tema muito de perto, né? Logo que começou as chuvas, ali no dia 28 para 29, 30 de abril, a gente já estava acompanhando tanto os pedidos de resgate quanto o destacamento dos efetivos para fazer esse deslocamento para a região dos vales, onde foram os primeiros atingidos. Depois começa também ali na Serra Gaúcha e na região metropolitana, e na sequência chega até, né, Porto Alegre, especialmente Canoas, nesses municípios que também foram muito afetados. E era desesperador. Os primeiros 3 dias eu devo ter dormido na soma aí umas 3 ou 4 horas, assim, porque eram mensagens e mais mensagens de pessoas que estavam perdendo tudo, que estavam nos seus telhados, estavam pedindo resgate. O Estado colapsou, né? O Estado de maneira geral, né? A Defesa Civil, telefone de bombeiros, polícia, enfim, não existia nem efetivo suficiente para dar conta de toda a demanda, tampouco existia perspectiva de ter. E aí, eu lembro que numa das madrugadas que eu passei em Claro ali, eu falava com algumas familiares, mandando áudios, chorando, dizendo que, pelo amor de Deus, tem um pai, uma mãe, alguém conhecido em cima de um telhado em algum lugar que precisava de resgate urgente porque a água estava chegando, coisas do gênero, assim. Sim. E a gente mandava mensagem, fazia contato com as autoridades, fazia contato com o comando do Corpo de Bombeiros, e nem eles conseguiam dar uma previsão se haveria algum resgate chegando. Então, isso foi é um ponto importante, adicionando muita atenção, a ponto de que quando chegou em Porto Alegre eu não tive a menor dúvida, né? Quando a gente começou a receber aquele universo de chamadas de Porto Alegre e Canoas, eu mesmo peguei e falei, olha, não adianta eu ficar mais atendendo ligação, fazendo ligação e indo visitar ninguém. Eu tenho que ir para a rua também. E foi isso que a gente fez. Eu, o vereador Ramiro Rosário, na ocasião, conseguimos 3 retroescavadeiras, mais algumas pessoas que trabalham comigo, com ele, alguns amigos. Esse é um ponto, fomos para dentro das águas em Porto Alegre para ajudar a tirar as pessoas. Esse é um ponto, né, deputado? A questão aí agora, eu perguntei o cidadão deputado, porque agora eu vou fazer uma pergunta, que recentemente nós tivemos o general Mourão, em uma entrevista à emissora de rádio aqui de Porto Alegre, quando ele questionado, né, cadê o senador nesse momento tão complicado e tudo mais, né? E aí virou meme, teve diversas coisas. Não é um deputado, são 53 deputados. 55, perdão, deputados estaduais, certo? Mais deputados federais, o Senado, o governo, enfim. Qual é o papel do deputado nesse momento? Olha, em momentos como esse, eu acho difícil dizer assim sobre o papel do deputado, porque em tese o papel do deputado é, primeiro, estar no parlamento, parlando, né, debatendo os temas de interesse público, legislando, né, e, portanto, pensando nos projetos de lei, votando esses projetos de lei, e fiscalizando a execução dos serviços pelo Estado, que o governo do Estado é o executivo, ele que tem o dever de realizar o seu orçamento. No momento de calamidade, de total colapso do Estado, essas responsabilidades constitucionais, elas passam a parecer irrelevantes até. Né? Era essa impressão que eu tinha. Eu me sentia completamente impotente e incapaz de trabalhar apenas dentro das minhas funções. E até por uma angústia eu tava na minha casa ali, eu tenho uma nenê de 2 anos de idade. A gente ficou sem luz, sem água, tivemos que ir para o apartamento dos meus sogros. E isso que a gente não perdeu nada. Claro. Foi só o desconforto de se mudar.
Quantas pessoas não gostariam de ter o desconforto apenas de se mudar? Só sair daí e voltar depois. E isso me gerou a angústia e também o dever e responsabilidade de que eu não posso ficar simplesmente esperando que alguma coisa se resolva. Eu resolvi eu mesmo ir pra rua e fazer. E né? quando você vai pra rua... E aliás, deixa eu só comentar Claro. a fala do Mourão. Acho que foi extremamente descabida, né? acho que ele foi infeliz. Acho que foi assim, exatamente, infeliz. Acho que a palavra que a gente pode usar é que ele foi infeliz e já deixo claro aqui, estão as portas abertas, nossa produção já está em contato para poder buscar ele, para estar aqui também, igual você, igual tivemos ontem o prefeito de Chapecó conversando com a gente, que foi muito enfático nas suas colocações. E um ponto que eu queria ressaltar é da influência, você como deputado, poder convidar outras pessoas para ajudar isso. Conversar mesmo com o vereador, tivemos a movimentação também do mercado público. Sim. Como é que funciona isso? É que uma das coisas que a gente pode acabar usando a benefício da população é, querendo ou não, essa rede de contatos que a gente tem, também a rede social, né, essa capacidade de influenciar outras pessoas para o bem. Né? Então, nessa hora, felizmente, eu consegui mobilizar as redes, tal qual tantos outros, né, lideranças políticas fizeram de diferentes legendas, né, para reunir doações, para conseguir fazer destinação de itens, para fazer abrigamento de pessoas, para conseguir dar amparo e tudo mais. Nos primeiros dias, como eu falei, né, nos primeiros dias, eu fiquei muito mais na interlocução de conseguir trazer 2 helicópteros para o estado, equipes de resgatistas. Teve uma equipe que foi, assim, são brilhantes, ainda estão aqui no estado, que é o Grupo Gerard de Jaraguá do Sul. Sim. Casualmente era o primeiro dia de desastre e a gente estava vendo toda a situação de destruição e conversando com o Marcel falou assim, cara, vamos fazer uma live para comentar o que a gente está vendo e para pedir ajuda para as pessoas. E a gente abriu a live assim, sem programar nada. Só abrimos a live. E eu comecei a dar o parecer dos números que a Defesa Civil estava municiando para os deputados. Como é que o governo estava reportando para os deputados. Para dar informação para as pessoas, porque estava todo mundo ainda sem muita informação. E naquela live chegou o vereador Rodrigo Livramento, de Jaraguá do Sul, que é do Partido Novo, me mandou mensagem durante a live e falou assim, olha, pessoal de um grupo de resgate voluntário de Jaraguá do Sul me mandou mensagem que está assistindo a live e está se colocando à disposição para ir para o Rio Grande do Sul de imediato. Santa Catarina, né? De Santa Catarina. Durante a live acontecendo, enquanto o Marcel ia falando com o Giuseppe, que entrou, outras pessoas estavam entrando na live, eu já fui fazendo contato com o Mariano, que é diretor operacional do Marciano, desculpa, que é diretor operacional do Gerard, e combinando já a vinda deles. No dia seguinte já estava confirmada a vinda, eles estavam deslocando um helicóptero, mais inicialmente uma equipe de 24 resgatistas profissionais, bombeiros, policiais, médicos, e esse grupo chegou a quase 50 pessoas. Atuaram inicialmente em Candelária, depois foram para o Vale do Taquari, depois foram para a Serra Gaúcha e agora, por último, estavam aqui na Metropolitana atuando especialmente em Canoas e Porto Alegre. Então, resgataram, só essa equipe resgatou mais de 1.000 pessoas. Imagina a diferença, né? Enquanto que a gente via, tanto esse helicóptero quanto também essa intermediação de helicópteros civis que vieram para o estado também, alguns que a gente conseguiu viabilizar também, ajudando a fazer comunicação com a Casa Militar do Estado, para que eles pudessem oferecer um local de pouso, que a gente pudesse dizer onde vão pegar suprimentos, que entidades estavam montando kits completos para embarcar em helicóptero para destinar. Sim, então a gente ia fazendo caminhos, né? A gente ia ajudando a conectar esses pontos, né? E a gente conseguiu estabelecer, né, ponto de pouso na Academia de Polícia Militar, ali na Parício Borges, depois foi para o SET aqui no estado. Inicialmente a gente tinha conseguido autorização para pousar no Parcão, no campo do Parcão, né, naquela lateral, e vários helicópteros civis vieram com pilotos voluntários fazendo esse trabalho. Então nos primeiros dias a gente ajudou a trazer mais equipes de resgatistas, vendo aquela angústia de que precisava resgate aéreo e só tinham 9 aeronaves operando no estado do Rio Grande do Sul naquele momento em que a gente conseguiu mais essas aeronaves. E aí foi até um choque, né? Porque das 9 aeronaves, uma parte não podia voar à noite ou em baixa condição de visibilidade porque não tinha instrumento, né? E aí a gente estava naquela angústia, eu recebendo mensagem de pessoas dizendo, teve a família... Por favor, me ajuda. Teve a família de um amigo meu que ficou a 10 centímetros da água levar o prédio inteiro. Era um supermercado, eles estavam no telhado, em Estrela, e eles começaram a mandar mensagem, reportar a situação, quando a água ainda estava a quase 2 metros de distância deles. E eles estavam no segundo piso. Depois eles subiram no telhado e seguiam mandando mensagem. Que hora vai chegar? Que hora vai chegar? Tá vindo? Não tá vindo? E eu não conseguia dizer que estava indo. Isso passou quase, foram o quê? Umas 8 horas? 10 horas? Acho que esse sentimento de desespero é enlouquecedor. Enlouquecedor. Como é que eu ia dormir? Eu não consegui dormir nem porque eu não queria dormir, porque eu não conseguia dormir, né? E tu fica naquela responsabilidade, até mesmo como uma referência para muitas pessoas, de que tu pode, de alguma forma,
forma ajudar E na hora do ajudar em desespero, a gente passou por isso também, muita gente mandando mensagem pra rádio, pro meu particular, por favor, me ajuda, tal casa, tal bairro, vou morrer, não vai aguentar, tem tantas pessoas dentro. Então, isso também me faz pensar e analisar, deputado, que o Rio Grande do Sul e o Brasil, no modo geral, não está preparado para nenhuma catástrofe climática. E quando eu falo não estar preparado, eu vou usar um exemplo lá de 2023, que naquela ocasião o Vale do Taquari foi devastado pelas cheias. Eu sou testemunha, presenciei, minha família estava lá, e eu vi inúmeros amigos mandando mensagem, pelo amor de Deus, não tem um barco, não tem um helicóptero. Os municípios não estão preparados, Sim. deputado. E é uma realidade isso. É uma realidade. E na minha opinião, se eu estiver errado, por favor, me corrija, o que é ineficiente ou inoperante é melhor que não exista, porque ele mais atrapalha do que ele ajuda. Sim. E muitas vezes a defesa civil do nosso estado, ela é inoperante. Pois é. Ela não tem todos os meios. Ela trabalha, sim, nós temos que respeitar todos os que estão lá dentro, mas ela não tem tudo o que for preciso para poder resgatar as pessoas e salvar vidas. O que a gente está vendo, e de fato, né, eu gosto de botar em perspectiva para também não cometer injustiças, né? Lógico, isso é a ideia. A gente passou pelas maiores chuvas da história do Rio Grande do Sul que já tem registro. Maiores chuvas da história do Rio Grande do Sul. A gente passou por essas chuvas e tivemos também o maior número de afetados de uma tragédia climática que se tem registro também em número de afetados, mais de 2.200.000 pessoas, é uma das maiores do mundo, né? Sim. Com cerca de 600 mil desabrigados. Os óbitos até foram poucos, por enquanto, Comparação, oficializados, né? Em comparação ao tamanho do impacto, né? E uma destruição de infraestrutura que inviabilizou também a própria chegada de resgate. Eu lembro de no segundo dia, o terceiro dia do ocorrido, que eu estava no Comando Militar do Sul, junto com o Marcel Van Hatten e a deputada Dani Ortiz, falando com o general Hertz, que era o comandante, né, da Operação Taquari, para saber como é que o Exército estava se organizando, como é que as Forças Armadas estavam se organizando, e ele dizendo que os hospitais de campanha que já estavam destinados ao Rio Grande do Sul, eram 2, não estavam conseguindo chegar em Estrela. Pois é, não E tinha aí a acesso. gente pensa, poxa, se os militares não conseguem chegar em Estrela, como é que está sendo a chegada de alimento, de medicamento? Como é que as pessoas vão ser removidas eventualmente com auxílio para a saúde, por exemplo? E com poucas aeronaves, até naquele momento a gente cobrou do número de aeronaves, né? Depois até deu muito rebuliço na rede social disso aí. Eu fui muito forte, crítico nesse ponto, porque como eu falei, na hora que a gente conseguiu confirmar esse décimo helicóptero para o estado do Rio Grande do Sul, só tinham 9 em operação e uma parte não operava quando estava de noite ou Mas com 9 dificuldade, dentro né? do que aconteceu é nada. Exatamente, porque a gente tinha naquele momento, a gente tinha uma perspectiva já de uma região do estado que estava sendo atingida que passava de 150, 200 mil pessoas. Isso aí. Né? E em regiões distantes, porque era Serra Gaúcha, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo. Então não é tão simples tu conseguir Nada é perto, né? Nada é tão perto, mesmo para uma aeronave, não é tão perto, né? E aí, se não fosse o cidadão, os voluntários, a gente teria visto muito mais óbitos. Teria sido muito pior essa tragédia. Então, eu acho que realmente a disfuncionalidade, a falta de preparo e muitas vezes até mesmo de estrutura. Porque a gente sabe que tem muito servidor que está lá se dedicando, que virou noite e tudo mais, mas que às vezes não tinha mais gente junto com ele ou mais equipamentos junto com ele. E isso faz a diferença, né? Isso faz a diferença nessa hora. Isso que eu ia dizer, deputado, porque se eu tenho, vamos dar um exemplo, né? 20 helicópteros. Mas 20 helicópteros não é barato, eu sei que não é. Mas aí teve a polêmica do seguinte: as Forças Armadas somadas têm 195 helicópteros. Eu ia dizer 167, mas é 195. 195 helicópteros. Mas nem todos são aptos para isso. Nem todos são aptos, mas vamos lá, né? Nem todos são aptos para isso. Beleza, mas isso parece a história aquela dos jet ski dos bombeiros, né? Que não eram aptos para enchentes, mas daí o jet ski do privado é apto, né? Vai, entra, resolve, né? A retroescavadeira não é apta para resgatar pessoas, mas a gente estava lá com um pai em 3 retroescavadeiras resgatando mais de 100 pessoas em um dia. Né? Então, assim, essa questão é relativa também, né, Arthur? A gente olha para o 195, tá lá exibido nos portais. Tu tem a maior parte, mais de 50% dessa frota, ela é apta para fazer remoção, para fazer entrega de suprimento, para fazer, às vezes, até o transporte de resgatistas ou de cidadãos que precisam sair de uma região para outra. Eu mesmo peguei carona com um helicóptero de voos panorâmicos de Balneário Camboriú
Fomos até Canoas levar medicamentos e voltou com a gente pessoas. Pois então. Funcionou. Eu estive durante alguns dias ajudando na organização da ajuda humanitária prestada por helicópteros civis. Primeiro na Academia de Polícia Militar, depois ali no SET, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Pilotos voluntários, alguns ali estavam contratados por doações, aeronaves que estavam cedidas por seus proprietários, ora empresa, ora privados, né? E fazendo um trabalho fundamental. Nós tínhamos, eu recebia e nós depois montamos um WhatsApp ali, até parabenizo os pilotos, especialmente que coordenaram a parte técnica da operação, né? A gente recebia os endereços, montava a localização, botava as coordenadas, via qual era a necessidade, pegava de doações de voluntários que desembarcavam no local os mantimentos, separava isso, embarcava na aeronave e o piloto ia fazer o voo de entrega em lugares que os bombeiros não estavam, que o exército não estava, que a Força Aérea não estava, e que não conseguia estar pelo tamanho da demanda, né? Tá, mas então vamos lá. Não conseguia estar pelo tamanho da demanda, mas operacionalmente, se tivesse mais atenção, conseguiria? Eu imagino que sim. A minha crítica, por exemplo, às Forças Armadas foi dessa demora, e as Forças Armadas não, né? Vale dizer, ao governo federal. O governo federal, em última instância, é o comandante. Se a ordem vem da presidência da República, é executado. Como é que o governo federal não disponibiliza de imediato 20, 30, 40 helicópteros? A gente tem helicópteros nas Forças Armadas que são helicópteros multimissões, que têm capacidade de fazer coisas que nenhum helicóptero civil que estava atuando nas ajudas humanitárias conseguiria fazer. Isso demorou bastante para se restabelecer. Mas por que demorou? Essa é a crítica. Existe uma burocracia no meio do caminho? Essa é a crítica. Me parece que a burocracia é muito mais se bater cabeça dentre as lideranças e fazer ajuda efetiva do que assinar papel, né? Porque com o estado de calamidade decretado, com gente em cima do telhado, eu acho que... Como é que o privado consegue vir? Pois é. E aí teve toda aquela questão, né? Militar que deveria estar de prontidão, por exemplo, para uma... E se, vamos lá, o Paraguai resolve atacar o Brasil? Digamos que o Paraguai dá louca no Paraguai, eles fazem uma incursão militar ali no Paraná e começam a atacar tudo. Aí vai ter burocracia para fazer a resposta? Se estiver chovendo, se estiver com baixa visibilidade, não vai poder operar? Entendeu? Esse tipo de crítica veio do cidadão, especialmente. O prefeito de Bento Gonçalves, eu lembro bem que o Diogo deu uma entrevista falando do seu descontentamento com relação à demora de ter helicópteros na Serra Gaúcha fazendo a remoção de pessoas que estavam com fratura exposta, aguardando a remoção há 3 dias. Tanto é que o prefeito de Bento Gonçalves foi bem enfático quando ele disse nós por nós, né? Ele falou, nós vamos salvar o nosso povo. E aí, cara, é uma decisão assim bem forte que ele tomou, porque... colocou a população, os funcionários da prefeitura em buscar pessoas, né? Inclusive eu vi vídeo de algumas pessoas reclamando que não teria mandado helicópteros, que mandou as pessoas fazer... Mas, cara, não tinha helicóptero naquela hora. Sim, e aí a decisão de quem tá ali na linha de frente é... ajudar, né? Bom, se não mandar helicóptero, então eu não vou fazer nada? De certa forma, foi um pouco da decisão que eu tomei de subir numa retroescavadeira e entrar 4º distrito adentro. Assim como meus amigos e alguns dos meninos que trabalham comigo pegaram, fizeram uma vaquinha, compraram barcos e foram para o Maitá resgatar pessoas. Bom, o exército deveria estar fazendo isso. Os bombeiros deveriam estar fazendo isso. Tá, já que eles não estão, já que eles não têm mão de obra ou não estão presentes aqui em quantidade suficiente, nós vamos esperar até eles terem ou nós vamos tirar as pessoas de lá? Que bom que o cidadão, o gaúcho de maneira geral, e muita gente de outros estados resolveu tomar a decisão de dane-se, eu mesmo. O cordão humano que não vou aconteceu esperar. em Canoas, acho que é o melhor exemplo disso, né? Espetáculo. O cidadão se não ali fosse mostrando... isso, olha, eu acho que se em Canoas as pessoas não tivessem literalmente ajudado a evacuação do Matias Velho, nós teríamos uma catástrofe muito maior. Muito maior. Se não fosse o envolvimento... os voluntários organizaram barcos, jet skis, aeronaves, os voluntários entraram na água, salvaram pessoas, cachorros, nenês, organizaram abrigos, organizaram marmitas. Naquele momento, porque, tipo assim, cara, era todo mundo correndo dentro da água, tirando quem dava, e aí depois foi se organizando. Mas o primeiro momento era cada um por si. Era caos. O povo pelo povo, literalmente. Era um caos completo. E olha que interessante, né? E aí a gente tem essa espontaneidade do voluntariado que vai se organizando dentro das suas redes de contatos, dos grupos de WhatsApp. Chama aqui, chama lá. E muita coisa, inevitavelmente, vai ser ineficiente. Daqui a pouco vai ter
3 médicos num ponto de resgate, no outro não tem nenhum. Mas a questão é que se não tivesse mobilização, não existiria nenhum de qualquer jeito. Né? Mas as coisas aos pouquinhos foram se organizando. Aí num ponto, né, ali na Cairu com a Assis Brasil, por exemplo, que eu estive ali e presenciando, fui lá um dia acompanhar até 11h30 da noite, a gente tirou o barco que a gente estava ajudando a fazer junto com a nossa equipe lá, remoções e resgates de famílias, né? Às 11h30 da noite tinha voluntários com megafones coordenando que barco entrava, que barco não entrava, se estava com segurança, se não estava com segurança, quem é que precisava de ajuda ou não. Aí tinha a tenda voluntária dos veterinários, a tenda voluntária das marmitas, a tenda voluntária dos medicamentos, a tenda voluntária dos cobertores, dos agasalhos. Ou seja, né, espontaneamente a sociedade foi dando uma resposta. Isso foi incrível, né? Acho que é o ponto alto dessa tragédia toda foi essa rede de cidadania que deu o amparo que muitas vezes o Estado, de maneira geral, né, não conseguiu chegar. Olha, se não fosse o povo, pelo povo, essa rede... E aí Só tem que cuidar com essa expressão, porque depois tentaram transformar em fake news, né? Teve mais esse absurdo ainda, né? Aí o governo federal, que não estava fazendo sua parte para mandar mais helicóptero, depois quis perseguir quem dizia que era o povo pelo povo e que estava sendo cidadão que estava fazendo resgate voluntário. Aí disseram que era fake news. Isso é um outro ponto que eu vou chegar lá, mas eu tenho que reforçar que se não fossem as pessoas, o cidadão comum, ajudar o próximo sem saber quem é que estava, nós teríamos, sim, números muito piores. E eu acho que a nossa reconstrução vem daí também. Também já está dando exemplo aí, né? Olha aquela a 116 ali em Vila Cristina, em 6 dias de obra, de doações privadas e voluntários privados, com supervisão do DENIT, inclusive, aliás, saúde do DENIT por ter feito a supervisão. Acho que ele entendeu, né? Não ter criado empecilhos e, inclusive, auxiliado. Acho que dá o parabéns para esses servidores ali. Em 6 dias restabelecida a rota. A gente estava guiando, por exemplo, as operações de aeronaves, dando prioridade para locais que estavam sem conexão rodoviária e que tinham uma situação de menor abastecimento de água e alimentos ou medicações, né? E urgências médicas. Conforme a gente conseguia fazer a conexão rodoviária num ponto, tu consegue chegar com uma carreta de 20 toneladas em vez de um helicóptero que leva 300 quilos. Né? Então é transformador esse negócio, né? Alguns voluntários de Santa Catarina que estavam nos ajudando ali, que vieram lá de Itapema, inclusive, foi a primeira carreta a chegar em Eldorado e Guaíba, que atravessaram numa enjambração que foi feita com terra e brita para reconectar uma parte de uma ponte caída, que cedeu a estrada, uma parte ali, e não passava mais veículo. E eles fizeram um amontoado de brita, terra ali, conseguiram fazer meio que um piso em uma pista, o resto era valão. Sim. E as carretas passaram. Até o prefeito Maranata recebeu eles, de Guaíba, fez um vídeo dizendo: essa é a primeira carreta de ajuda humanitária que nós recebemos. Se não chegasse esse alimento, hoje à noite mesmo não ia ter alimento para as pessoas. O prefeito Massad do Vale do Taquari, numa das noites que ele conseguiu, logo depois que aconteceu, que a água começou a baixar, ele ressalta: eu não tenho mais alimento para essa população. Sim. E tem aí 300 pessoas de um lado, 600 no outro, o interior todo desabastecido, e aí tu começa a entender o tamanho do problema. Sim. E vamos pegar esse ponto do fake news, né? A gente teve, sim, inúmeros casos. Teve influenciador que se aproveitou, né? Teve uma prisão em Gravataí, um influenciador que ganhou dinheiro. Tivemos aquele caso em Balneário Camboriú agora, recentemente, que criou-se uma vaquinha, né? Mas, na verdade, era para ostentar luxo. Mas teve muita gente que realmente recebeu. Eu, por exemplo, lógico, devido às proporções, teve gente que pediu cobertor, peguei, fui lá, comprei, ajudei, né? Faz aqui o movimento lá. Mas teve muita gente boa que quis ajudar. Sim. Como é que tu vê, cara, o governo agora falar do fake news, uma parte da imprensa trabalhar nessa questão do fake news? Como é que tu tá vendo, estando ali, sendo um político e sendo um cidadão que tá ali junto com o povo nesse momento? Naquele momento tava todo mundo indignado, né? Era extremamente revoltante. Eu cheguei a gravar um vídeo em dado momento, numa das madrugadas que eu tava ali sem conseguir dormir, onde chegou até a minha informação, eu fui checar no site do governo e efetivamente o governo federal tinha montado um cadastro de voluntários para combater a desinformação, para defender o governo de críticas. Enquanto que tá todo mundo preocupado com voluntários para conseguir abrigar as pessoas, para conseguir resgatar pessoas, o governo estava preocupado em ter voluntários para agir como militância em rede social. Então era um descalabro. Eu acho que isso indignou muita gente. Alguns veículos de imprensa começaram a fazer esse papel também de dizer que isso é fake news, desinformação. Teve aquele recorte da Daniela Lima que ficou famoso, viralizou ali da Globo News. E na medida que o povo se indignou e começou a criticar veementemente esses jornalistas e esses políticos e o governo federal por isso, me parece que agora a coisa arrefeceu.
Eu tô vendo que diminuiu bastante esse negócio da fake news. Pararam de ficar com esse negócio de vamos caçar aqui quem tá falando, fazendo críticas. Porque eu acho que o movimento não deu certo. Eu acho que não deu certo. Eu acho que o rebote da sociedade civil indignada com o que estavam falando foi tão grande que eu acho que eles se deram por vencido. Bom, tiveram casos que foram bizarros, né? Como, por exemplo, aquele caso dos caminhões retidos na fronteira com o Estado, que disseram que era fake news, e depois o próprio diretor-geral da NTT grava um vídeo dizendo que tinham sido só 6. A gente nem sabe se foram só 6, se foram mais, porque não foi checado. Mas só de admitir que foram 6 significa que era verdade, que tinham sido retidos. Isso mesmo. Até onde eu posso falar, eu acompanhei a produção do SBT, a gente conversou muito depois. E, cara, realmente existiu. Realmente eles pegaram o momento exato do que aconteceu. E é verdade, não foi mentira. A mesma coisa com o caso dos jet skis do Corpo de Bombeiros, que... Primeiro se disse que não estavam usando nos resgates, depois disseram que era fake news, mas tinha uma entrevista de uma liderança do Corpo de Bombeiros dizendo que, na verdade, os jet skis não eram para finalidade de encheias, era de cheias e de enchentes. Eles eram para águas limpas e tudo mais, porque senão estragaria os equipamentos. Gerou uma revolta, acabou que eles tomaram a decisão acertada de botar em operação os equipamentos. Precisou daquilo para agir. Ou seja, a crítica ela acabou sendo produtiva. Se não tivesse sido a crítica, talvez não tivessem revisto essa decisão. Então, tratar como fake news acaba sendo até prejudicial para a própria população. Se não tivessem falado, por exemplo, da fake news com relação aos soldados do Exército que impediram as embarcações de entrarem em Canoas, porque aconteceu também. Tiveram soldados do Exército que atrapalharam a entrada de embarcações em Canoas nas primeiras horas de uma manhã e que depois, vindo a público isso, reorganizaram a sua decisão, né? Reviram a postura. Né? Até o governo do estado achou que era a Brigada Militar ou a Defesa Civil, os bombeiros, pediram informação, inclusive para mim, se eu sabia, sim, e depois se viu que não era, na verdade, o governo do estado, tinha sido o governo federal. Né? E se corrigiu quando veio a crítica. E até teve agora, recentemente, o caso do Matias Velhos, que alguns integrantes do Exército, né, e é real, isso tem vários vídeos expostos, passando pelo Matias Velho pedindo para que as pessoas saíssem de casa. Sim, achando que tinha estourado um DIC. Isso aí, é uma notícia falsa. Essa sim é uma notícia falsa. Essa é uma notícia falsa, efetivamente. Agora nota isso, Arthur, que ficar dizendo que as pessoas não podem criticar porque supostamente é uma fake news é muito mais prejudicial para que as críticas possam ser feitas no sentido de melhorar do que daqui a pouco deixar que as pessoas critiquem e eventualmente críticas, né? Em quem comete fake news, quem está mentindo possa ser sancionado judicialmente por isso. Responda por calúnia, difamação, injúria, né? Ou seja, responda legalmente por isso. Agora, também as instituições a gente tem que ter essa maturidade também, entender que ao fazer uma crítica de que o Exército não está presente nos primeiros dias, é uma crítica visando a que a instituição responda adequadamente. E não de desmerecer o Exército, de dizer que o Exército deveria ser extinto. Sim. Né? É diferente. Super discordo. Né? Quando eu posto um vídeo e o pessoal, a gente fez muitos materiais, né, com o pessoal do Exército. Eu mesmo acompanhei em inúmeros locais o Exército Brasileiro e estão de parabéns. Eu vi em Eldorado do Sul o Exército, aquele carro anfíbio, o Guarani, entrar em regiões que já tinha gente de volta nas suas casas que nenhum outro carro ia entrar. Pois então. E aí eles levar comida para as pessoas. E nos primeiros dias, o Exército demorou para entrar em atividade efetiva. Depois se soube que tinha uma ordem. Deles. Isso, disse que tinha uma ordem para que eles ficassem mais em retaguarda. Isso mesmo. Mas as críticas fizeram talvez que essa ordem fosse alterada e eles efetivamente estão fazendo a diferença agora. Com certeza. Ou seja, a crítica ela é produtiva também. Olha o que tivemos em Eldorado do Sul agora, não deve ser tratada como um ataque à instituição. Na verdade, é um desejo de mudança da decisão ou de melhoria. Ninguém quer desmerecer. Acho que, inclusive, muita gente fez essa confusão de dizer que quem diz que é o povo pelo povo quer que o Estado acabe. Isso é um absurdo. Jamais, não tem como. Ou que, estão dizendo que não precisa de polícia, não precisa de exército. Pelo contrário. Pelo contrário. É justamente o povo indignado que gostaria de ver mais ajuda do Estado. Mas aí que tá. Eu acho que quando tu fala o povo pelo povo, agora eu vou fazer um comentário meu próprio, assim, né? O brigadiano, que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, né? O policial militar, o brigadiano, o policial civil, ele é um cidadão, ele é o povo. Claro. O bombeiro, quando ele tá lá na água, ele é o povo. Sim. Então e assim, e aí fica aqui meu agradecimento, né? Muito obrigado Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, as brigadas que foram lá, que realmente não esperaram daqui a pouco a ordem, como eu vi, eu tive lá com o Exército, em alguns lugares não foi esperada ordem nenhuma, pegaram e foram e fizeram, sabe? Então eu acho que isso que é o povo pelo povo. E tu nota que nessas circunstâncias que nós vivemos aqueles primeiros dias, que era um estado de
colapso completo da própria gestão pública nas diversas esferas, dependeu muito mais da iniciativa individual das pessoas do que efetivamente de uma organização institucional qualquer que seja, né? Era um cidadão chamando para si a responsabilidade. Olha, se eu não fizer por ele, quem fará? Se eu não fizer pelo meu vizinho, quem vai fazer? Né? Se não for por mim, não será por ninguém. É verdade. Né? E isso vale tanto para o cidadão comum, o civil, como também para muitos militares, policiais, bombeiros. Eu lembro que eu cheguei a receber mensagens de alguns bombeiros que estavam lotados em outras regiões do estado, que estavam ansiosos para serem destacados para as regiões onde estava tendo isso, porque eles estavam, muitas vezes, parados. E eles estavam querendo agir. No final das contas, efetivamente foram lotados e auxiliaram. Mas levou um tempinho até isso acontecer. E que bom que depois foi corrigido essas distorções. Mas eu acho que tudo isso também denota uma dificuldade que nós temos e que precisa ser urgentemente revista da nossa capacidade de responder a estados de calamidade, a responder à crise enquanto poder público de maneira geral. Tivemos as enchentes em 2023, tivemos pessoas abrigadas, perdas de residências, de economias, etc. E agora, menos de um ano depois, a gente ainda está esperando vir auxílios contundentes para restabelecer negócios, residências. Casas. Não tem nenhum modelo de gestão para abrigos. Por que não tem um manual para que todo mundo pudesse acessar? Como é que se faz um abrigo? Como é que se gere? Quais são as dicas? O que precisa ter? O que não pode ter? Quais as leis, normas? Exato, para orientar as pessoas. Isso poderia ser um legado a ser deixado, né? Como é que é a gestão voluntária de abrigos? Como é que são as dicas para resgates voluntários? Quais são as obrigações? Como é que tu prepara, daqui a pouco qualifica pessoas que querem ser voluntários resgatistas? Será que não existe uma forma de tu poder se voluntariar? Tem o bombeiro voluntário, não tem? Tem o bombeiro voluntário, mas é uma instituição bombeiros voluntários. Mas será que não poderia se montar a partir do que aconteceu como um legado? Uma espécie de programa de cadastro voluntário de pessoas que estão disponíveis para, em qualquer momento, poderem ser acionadas para transportar pessoas, medicamentos, suprimentos ou resgatar e que possam receber um dia, um turno, uma semana de treinamentos e fiquem numa espécie de banco de dados de pronta resposta? Será que a gente não teria essa disponibilização? Até uma remuneração essa disposição? Pra isso. Tu sabe que eu tive em Joinville, uns meses antes de acontecer essa tragédia, para conhecer justamente como é que estava o sistema de defesa, porque Joinville teve uma grande enchente, Blumenau também, tiveram Santa Catarina sofreu muito com isso antigamente. E hoje são modelo no Brasil, inclusive, de prontidão e resposta. E em Joinville eles têm isso. Em Joinville, a Prefeitura de Joinville, junto com entidades da sociedade civil, tem um cadastro de pessoas que são voluntárias em tempo integral para serem chamadas de prontidão para alguma emergência se acontecer, chama isso. Exato. E aí é um cadastro amplo, onde tu pode acionar o Arthur e o Arthur vai dizer assim, hoje eu não vou poder. Mas tu tem tanta gente ali cadastrada que tu consegue acionar quem tem disponibilidade ou não. Bota aí tantas pessoas, exato. Vai resolver o problema. Tu faz a convocação, precisa de 10 pessoas, quem se escala para missão. Né? E aí acontece. A gente não tem isso. Ou seja, tem uma série de coisas que poderiam ficar como legado, além de todas as obras que precisam ser feitas para recomposição de infraestrutura, para aumentar a capacidade de evitar novas cheias, alagamentos e tudo mais, que é preciso ser feito. Mas, ou seja, tem um monte de outras coisas que poderiam servir de legado, de aprendizado, para que nós tivéssemos mais condições de respondermos rapidamente a esse tipo de situação. E, de novo, né? Essa questão, por exemplo, dos resgates com efetivo militar, helicópteros, auxílios de outros estados e tudo mais, é uma coisa que a gente poderia deixar como aprendizado também de uma resposta rápida. O governador fez o acionamento, olha, de ter um prazo curto para ter uma resposta e envio de efetivo, por exemplo. Ponto importante, falamos de governo, o Eduardo Leite. Como é que tu avalia a gestão do Eduardo Leite? E eu até vou fazer um adendo aqui. Eu acho que a gestão do Eduardo Leite nessa crise, ela foi até o momento que o Lula colocou o Pimenta como ministro da solução, certo? Porque ali, ao meu ver, parece que o Lula disse, não, agora é o Pimenta que vai fazer. Né? E aí, como é que tá vendo essa gestão do governador do estado? Olha, eu acho que é muito difícil tu estar na posição de liderar um município ou estado num momento como esse, né? Acho que o desafio para todo mundo que é chefe de poder executivo, seja de município, seja do governo do estado, assim, dificilmente alguém atenderia a todas as expectativas, eu imagino, sabe? Pelas amarras do poder público, pela insuficiência de tudo que tinha se demanda e tudo mais. Eu acho que o governador teve seus erros, seus acertos, e eu acho que, de modo geral, as pessoas estão indignadas com a gestão pública, estão insatisfeitas com as lideranças
públicas de maneira geral, né? Também pela demora nas respostas e nas soluções, né? Que ainda seguem esperando muitas dessas soluções. Então, acho que a crítica é bastante válida, de modo geral, para a gestão pública, né? E, obviamente, quem está na posição, na cadeira naquele momento vai sofrer mais com isso, né? Tá aí para tomar o tiro. Exato. E aí, claro, né? Eu acho que... seja no caso do Eduardo Leite, seja no caso de algum outro governador, eu acho que invariavelmente ia acabar sofrendo a crítica, né? Acho que ele, num primeiro momento, né? Talvez o governo do estado, não sei se ele demorou para se organizar com relação às ajudas, aos auxílios e à organização da logística do estado e de conseguir identificar quem seriam os pontos de comando, sabe? A quem tu reporta, a quem recorrer, quem é que vai falar sobre o assunto abrigos, quem é que vai falar sobre assuntos suprimentos, medicamentos, né? Parece que foi meio que um bate-cabeça. Isso aconteceu no estado, aconteceu nos municípios também, né? Pois é. Tem município que até agora não se organizou direito, ainda tá batendo cabeça. É o exemplo de Canoas, que a gente recebe muitas reclamações sobre Canoas, eu ia falar sobre esse ponto, sabe? Eu sinto que há muita politicagem agora no momento. Se gasta 300 mil, 200 mil em uniformes, se desvia doações, no município de Eldorado do Sul, aí, para alguns integrantes da Defesa Civil. Cara, isso não tem cabimento. Em Arroio do Meio, um homem foi preso transportando itens roubados. Em Canoas, um rapaz de 47 anos vendendo algo que veio de Goiás para ser doada, sabe? Então, assim, mas isso junto com as prefeituras. Nós tivemos aqui em Porto Alegre um pedido de impeachment do prefeito Melo, vindo de uma associação de moradores, né? Um integrante também, ele também é integrante da juventude do PT, então tem todo um cunho político, né, cara? Cara, esse turbilhão, ele só atrapalha agora. Pois é engraçado porque num primeiro momento estava todo mundo precisando fazer o quê? Resgatar as pessoas. A ordem do dia quase que salvar há poucos dias acabou isso. Há poucos dias. Era salvar vidas. E naquele momento muita gente falava, não, agora não é o momento de ver diferenças políticas e tudo mais. Mas prontamente o próprio governo federal parece que fez questão de apontar as diferenças políticas, fazer o seu comitê de voluntários contra fake news, desmerecer o trabalho de voluntários. Depois teve aquela entrevista que eu acho até que o Eduardo Leite foi mal compreendido, mas podia ter se expressado muito melhor sobre rejeitar doações. Né? Não, jamais ele iria rejeitar uma doação. Sim. Eu acho que o que ele quis dizer naquele momento é que comprassem do povo gaúcho. Então. Sim. Ele errou as palavras. Foi o que eu compreendi na entrevista ao olhar ela toda, mas eu vi que teve recortes também. Assim como aconteceu com... Como vai ter nosso aqui. Assim como aconteceu comigo, com o prefeito Melo e com tantos outros. E eu acho que também a posição de estar na política, sendo uma liderança, no momento onde está todo mundo tenso e com tanta demanda... Tenso em muitos momentos, pessoas que se aproveitam daquilo para fazer um material. Com certeza. E aí a pessoa que se aproveita encontra, né, o melhor cenário, que é o cenário de indignação, falta de suporte do poder público e, ao mesmo tempo, né, um recorte de conveniência eleitoral, política ali. Isso aí. Mas, enfim... querendo ou não, é o ônus de quem está também no cargo, né? Eu fiquei muito indignado com a forma com que, por exemplo, a deputada Laura Cito, lá em 2023, quando das enchentes do Vale do Taquari, recortou uma foto minha de um post para dizer que eu era a favor da derrubada do muro da Mauá. Isso eu ia te perguntar. E tirou o resto do texto onde eu defendi uma alternativa mais segura e efetiva, que agora se mostrou necessária. E ela pegou e espalhou, espalhou isso em 2023. Muro, assim. Exato. E aquela foto foi feita para chamar atenção para a solução, que era, olha... O muro, ele precisa de manutenção, é uma tecnologia antiga e defasada, ele é um sistema que ele não nos oferece uma garantia de segurança, inclusive não protege os armazéns, que são patrimônio histórico tombado. E eu defendi uma solução alternativa que pudesse oferecer mais segurança. Que seria qual? Que seria, por exemplo, o que estava previsto no edital do Cais Mauá, que é você remover o muro, ele é uma barreira física, né? Onde tem 14 comportas. As comportas têm necessidade de manutenção preventiva. Elas extravasaram ao longo tanto da enchente de 2023 quanto agora. E, além disso, o muro teve problemas de extravasamento por baixo do próprio muro. Tem vídeos mostrando que a estrutura tem possivelmente comprometimento estrutural em algumas partes. Exige manutenção naquele equipamento. A solução que vem no edital do Cais Mauá, que, aliás, vale lembrar, esse mesmo edital, ele foi defendido pelo próprio governador Tarso Genro. Ou seja, olha a conveniência política eleitoral, né? De militantes da esquerda e uma deputada petista fazendo uma acusação conveniente contra mim de uma coisa que o governador do partido dela defendeu. As candidaturas na prefeitura de 2008 da Luciana Genro, Marido Rosário, Manuela Dávila, além do Marquesan, Onix, todos eles defenderam também uma alternativa ao Muro da Mauá, onde também oferecesse segurança. Ou seja, a mesma coisa que eu estava falando. Mas esses foram ignorados e se focou no recorte conveniente dessa fotografia do muro, né? Mas, enfim, no edital traz que essa barreira física que o muro pretende ser, né, que é um dique,
com as comportas que exigem manutenção, ela seria substituída por um dique contínuo, ou seja, uma barreira física contínua sem comportas na borda do cais, protegendo também os armazéns. Ela seria construída de maneira maciça, sem necessidade de comportas, reduzindo a necessidade de manutenção, reduzindo as chances de extravasamentos, portanto, e ela protegeria também os armazéns que, na intenção de receber investimentos, para que os armazéns que são patrimônio histórico tombado pudessem ter atividades ali, econômicas, sociais, culturais, né? Quem em sã consciência vai investir nos armazéns, eles podem ficar sujeitos a cheias. Então a barreira precisa ser deslocada para a frente deles também, né? E essa é a solução que o edital propõe, uma barreira física frontal aos armazéns, na borda do cais, e claro que o que a gente viu nessas cheias de 2024 é que mesmo isso seria insuficiente. Pela altura que a água chegou e pelo volume de água que nós tivemos, né? Inclusive, o sistema contra cheias da região metropolitana como um todo, ele mostrou que não era suficiente para o que veio de volume de água, especialmente, né? Tivemos rompimento de diques em Canoas, São Leopoldo, tivemos extravasamentos, né? Novo Hamburgo, Esteio, Porto Alegre. Na Zona Norte, os diques da Zona Norte extravasaram. Teve rompimento também lá próximo da Fiergs, pelo que eu tive de informação. O Muro da Mauá resistiu, mas teve extravasamentos. Vazou pelo lado. E também teve a entrada de água. O grosso do problema do centro histórico foi a entrada de água pela rede pluvial, né? Sim. Não funcionou. Também o problema das casas de bombas. Que é um velho problema de Porto Alegre. Que a casa de bomba não tem a função de conter cheias de enchentes, ela tem a função de fazer a drenagem da cidade, portanto, as águas que são internas, de colocar para fora e não receber a água do rio, porque ela não tem nem capacidade de bomba para isso, né? Mas ainda assim, me parece ter um problema estrutural nas casas de bombas que elas estão em cotas baixas, né? E com seus quadros elétricos todos suscetíveis a uma enchente serem desligados, o que efetivamente aconteceu, né? Pô, será que a gente não poderia ter tido já há mais de 40 anos, né? O projeto foi da década de 70. A culpa não é de agora, né? Da década de 70. Será que de 70 para cá não se teve a oportunidade de fazer um ligamento exclusivo de rede elétrica para casa de bomba não parar de funcionar? Será que nesse período todo a gente não pensou em aumentar a cota das casas de bombas? Sabe? Então tem tantas coisas. E lá na Zona Sul, Lami, Guarujá, Ipanema, Belém Novo, lá não tem sistema de proteção contra cheias. A água veio e lá alagou. Ou seja, o próprio sistema projetado para a região metropolitana, Eldorado ficou abaixo d'água, mais de 90% do município, Guaíba. Ou seja, esse sistema como um todo, ele mostrou que ele não tem suficiência por tamanho do que foi esse volume de águas, né? E aí, infelizmente, pode se repetir. Vai se repetir. Que pode se repetir, sim. Só não sabemos quando, né? Eu acho, inclusive, que a gente tem alguns agravantes para que isso volte a acontecer. Como, por exemplo, agora, já tínhamos tido em 2023 um monte de sedimentos vindo das encostas e das beiras do rio para dentro dos rios, né? Ou seja, reduzindo o calado, a profundidade deles, né? Assoreando esses rios e facilitando o extravasamento. O leito do rio está mudando, né? Como também, nesta enchente de 2024, isso se agravou ainda mais. Olha o que pega as imagens e a quantidade de deslizamentos de terra só na Serra Gaúcha. Muita coisa. É muita terra e muito material que veio para o leito do rio. Isso reduz a profundidade, reduz a capacidade de vazão e vai significar que com chuvas menores vai acontecer ter a mesma cheias iguais, né? Ou seja, é urgente que também se faça dragagem. Dragagem essa que foi... basicamente não se ouviu falar nos últimos mais de 10 anos, né? Que não se ouviu falar de dragagens só se diz que é muito caro. Na bacia. E efetivamente é caro, né? Mas é mais ou menos caro do que reconstruir. Tá, mas aí que vem um grande ponto, né? É caro fazer a dragagem, são altos valores para isso, são altos valores para aquilo. Mas quando precisa agora para reconstruir o Rio Grande do Sul? É isso, né? A estimativa inicial só do governo do estado era de 70 a 100 bilhões de reais. É muito mais, né? Então, assim, no Katrina, lá em Nova Orleans, Estados Unidos, foram 120 bilhões de dólares e 10 anos. Sendo que Nova Orleans tinha 470 mil habitantes. Sim. Hoje tem 100 mil a menos, porque muita gente foi embora. Lá, o governo federal colocou 50 mil homens no território para ajudar a fazer segurança, ajuda humanitária e reconstrução. Aqui a gente não viu ainda esse tamanho de efetivo. Eu sei que tem algumas publicidades do governo federal dizendo que tem um efetivo de 40 mil pessoas. Mas é só ver os relatórios da Operação Taquari, que dão conta aí de o pico foi, se não me engano, 16 mil homens, tá? Ou 18 mil homens, algo assim, tá? Inicialmente, nos primeiros dias ali, eram 2 mil, 3 mil homens, né? Era muito insuficiente, além de baixo número de aeronaves que eu critiquei inicialmente. Depois foi corrigido e vieram mais aeronaves, né? Então...
nós temos uma necessidade urgente e inevitavelmente será de um consórcio entre municípios, governo do estado e União. Porque o volume de recursos é tão alto que somente o governo federal junto vai conseguir fazer. Eu vi muitos prefeitos reclamando, e hoje eu vi um outro prefeito de uma cidade reclamar e dizer o seguinte, que é muita burocracia e tem que comprovar tudo antes para que vai ser usado o dinheiro. E aí acontece o quê? Demora muito tempo. Então demora, tem que vir, tem que mandar o projeto, tem que fazer isso aqui. E no fim, isso o tempo está passando. Só que aquele cidadão que está trancado lá, que uma estrada não funciona, que a empresa não consegue abrir, ele não tem tempo para esperar. Sim, é isso aí. É isso aí. Por exemplo, agora a gente está chegando no dia 5 de maio, vai ter que rodar a folha de pagamento. 5 de junho. 5 de junho, desculpa. Um mês. Isso. Um mês, né? Um mês de tragédia. E tem gente que ainda não conseguiu entrar na sua empresa. Na verdade, hoje nós já batemos o início das chuvas, né? Hoje faz um mês o início das grandes chuvas. Perfeito. E tem muito empreendedor que não conseguiu voltar para sua loja, para sua empresa, não conseguiu reorganizar, não conseguiu reabrir, perdeu tudo. E não vai reabrir e vai ter que pagar o funcionário ou vai ter que demitir esse funcionário. Se não tiver uma ajuda imediata para recompor, né, fluxo de caixa, requisição de estoques, manutenção ou compra de novos equipamentos, essa atividade econômica acabou. E tem como o Parlamento Estadual ajudar nisso? Nós estamos tentando ajudar de duas formas, né? Primeiro, aprovamos o Plano Rio Grande para que o uso do recurso da suspensão do pagamento da dívida do Estado possa ser feito para a reconstrução do Estado e para aquela ajuda pontual das famílias, anunciada pelo governo do Estado ali por volta de R$2.000, né, por família. Mas, deputado, isso não é só para quem tem CAD único? Sim. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. O cara que tem ali o barzinho da esquina que perdeu tudo, hoje ele não tá no CAD único, mas concordo, se ele perdeu tudo... Concordo 110%, Arthur. Não, e aí é o seguinte, R$2.000 faz o quê? 120% de concordância. Qual é a questão? Né? O Estado teve uma postergação do pagamento por 3 anos e uma anistia de dívida de juros, né? Uhum. Isso não botou dinheiro... 300 milhões, né? Isso, dá por volta aí de entre 10 a 15 bilhões de reais. 300 milhões mês, né? Uma coisa assim, né? O problema é o seguinte, isso não botou dinheiro em caixa do Estado do Rio Grande do Sul. Só deixou de tirar. Da onde já não tinha dinheiro sobrando. Né? Então, esse é um elemento importante. Ou seja, não teve um repasse de caixa do governo federal para o governo do Estado. O governo só disse assim, não paga essa conta aqui por 3 anos e usa esse dinheiro. Isso, e o Estado vai ter que arrecadar em cima de uma economia que está colapsada. Então, assim, eu entendo o anúncio ser completamente insuficiente para o tamanho da demanda, porque simplesmente não tem dinheiro. Ao mesmo tempo, né? A gente ali na Assembleia, eu protocolei o projeto de isenção do ITCD, do Imposto sobre Doações, para todo mundo que está doando, para que ninguém seja tributado. Sim. E para que se estimule ainda mais as doações de CPFs e de CNPJs. Ao mesmo tempo, tem projetos tramitando sobre isenções de ICMS também para reconstrução, materiais, recomposição. Ou seja, uma série de formas de tu conseguir reduzir o custo de reconstruir e de retomar a vida. Mas é inevitável que sem uma grande ajuda de quem é o detentor da maior quantidade de recursos, que é o governo federal, a gente não vai conseguir passar dessa. Porque nem municípios e nem governo do estado têm a disponibilidade de recursos que o governo federal tem. Não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. Na verdade, se abrir o cofre, não tem. Exato. O governador Eduardo Leite, ele fala em um empréstimo que o governo federal teria enviado para o Rio Grande do Sul, né? Um valor que não seria uma doação, seria um empréstimo. É que de novo, né? Talvez, eu não sei de qual fala você está falando. 50 bilhões não, é que dos 51 bilhões inicialmente sinalizados pelo governo federal, cerca de 40 bilhões eram créditos, eram empréstimos, que era para empresas, municípios e tudo mais, né? Ou seja, não era dinheiro que foi entregue. Na verdade, foi o seguinte, eu vou te emprestar esse dinheiro, tá aqui as condições de pagamento de volta, né? Que não resolve. Então não era uma disponibilização de recurso, né? O que efetivamente era ali, eu acho que era por volta de uns 14 bilhões, algo assim, tá? Então era muito menos. De novo, né? A perspectiva inicial do Estado era de 70 a 100 bilhões de reais de inicial de necessidade para reconstruir. Então, 14 bilhões não é nada, né? 10%. Eu agora, casualmente, hoje estava montando ali vendo os materiais para montar uma postagem a respeito do assunto, que davam conta de 23 bilhões de reais recebidos pelo governo federal até então, aqui no estado do Rio Grande do Sul. 23 bilhões ainda é uma fração dessa necessidade dos 70 a 100. Né? Ou seja, tem um longo caminho. E até tem uma ação civil pública que foi impetrada agora pelo advogado Luciano Tim, né, junto com entidades, agora não me recordo o nome das entidades, mas pedindo justamente um prazo de 30 dias para o governo federal aportar pelo menos 10 bilhões de reais de ajuda imediata, mais 5 bilhões de indenização para todos os prejuízos causados. Haja vista que
O conceito do federalismo é uma junção dos estados que se comprometem a arrecadar dos seus cidadãos para passar para a União, e a União deve prestar uma redistribuição dos recursos conforme o bem-estar social e solidariedade para os entes federativos na medida da sua necessidade. A União arrecada mais de 50 bilhões de reais do Estado e devolve 13 bilhões. Quer o momento mais importante para esta solidariedade e para fazer jus ao pacto federativo posto pela Constituição do que este momento, ou seja, o que ele está dizendo na ação civil pública é que o Estado deveria receber muito mais recurso pela própria Constituição jurídica da República Federativa Brasileira. Mas tu acha que isso vai acontecer? Seria de direito e de dever da União de direcionar mais os recursos próprios do Estado do Rio Grande do Sul para o próprio Pelo Estado menos do Rio os Grande do nossos recursos, né? Mas isso vai acontecer? Tu acha que vai acontecer? É difícil dizer, tá? Eu acho que está sendo difícil de prever. Tem um anúncio que estava saindo hoje, inclusive, eu não consegui ainda ler o anúncio, tá? Mas eu sou cético que virá nos montantes que seriam necessários. Ainda assim, é nosso papel também, enquanto parlamentar, falar a respeito do assunto, pressionar politicamente, cobrar dos governantes, né? E das instâncias respectivas para que façam ou seja, representar o nosso eleitor e cidadão naquilo que é um pleito legítimo e necessário. Eu acho que essa tragédia vai servir também para mostrar o tamanho do Rio Grande do Sul para o Brasil. Né? O tamanho da força do gaúcho, do Rio Grande do Sul para o governo federal. O que representa o nosso estado para o governo federal, esse é o tamanho da ajuda. E aí, de novo, né? Eu tenho dificuldade em não fazer as críticas, especialmente ao governo federal. Eu tenho poupado especialmente as críticas aos prefeitos, independente do partido, tá? E ao governo do estado. Por exemplo, né? O pessoal está falando ali, o Melo, o prefeito de Eldorado, né, que teve esse rolo aí agora. Né? Daqui a pouco nem foi ele. Acho que tem os erros, tá? Respondam pelos erros. Né? Eu poderia fazer a crítica conveniente para o Arivanazzi, prefeito de São Leopoldo, que é do PT, que está processando o governo federal porque a União não está ressarcindo o município. E ele processando o próprio partido dele. Ele processando o governo federal porque ele entende, e eu acho que ele está correto, com certeza, na tese de que a Constituição diz que cabe ao governo federal fazer ações contra enchentes, contra cheias e calamidades. E ele entende que está se eximindo, inclusive, a indenização financeira para que o município possa fazer em substituição ao governo federal. Mas, enfim, eu podia fazer a crítica disso. Eu estou poupando a crítica nesse momento ao governador e prefeito, e concentrando muito mais no governo federal, porque ele tem a maior condição de ajudar nesse momento, tem a maior disponibilidade de recursos e me soa um tanto quanto estranho uma série de decisões que foram tomadas pelo governo federal nessa crise, como, por exemplo, agora, esse negócio da importação de mais de 7 bilhões de reais em arroz para botar arroz importado no mercado nacional com o emblema do governo federal, sendo que o arroz gaúcho é um dos principais produtos do estado, do setor do agronegócio do Rio Grande do Sul, onde o Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção nacional do arroz, onde já fizeram a colheita desse arroz. Tá pronto. E eles vão colocar esse arroz nacional para quê? Para quebrar o setor arrozeiro do Rio Grande do Sul no momento em que eles tanto precisam. Aliás, os arrozeiros estão até ajudando a drenar as cidades com bombas de arrozeiros, né? Tá no aeroporto. Ou seja, como que eu não vou criticar uma ação como essa? Né? Como é que eu não vou criticar que não enviaram helicópteros mais rapidamente, sendo que eles têm um maior efetivo? Como é que eu não vou criticar que não disponibilizaram mais... Vamos lá, eu fiz a crítica da Força Nacional nos primeiros dias, que passava os primeiros dias de crise, a Força Nacional fez um anúncio, o governo federal fez um anúncio de envio de 100 homens da Força Nacional e 13 helicópteros. Eu tive que me indignar. Alguns dias depois, né? Exato, alguns dias depois. A gente já sabia que só tinha 9 helicópteros, porque a gente tinha recebido balanço enquanto deputados estaduais do número de aeronaves no estado. E aí, 13 helicópteros. Eu até brinquei, né, com alguns amigos e também ali até entre deputados, a gente falou assim, mas eu sou um mero deputado estadual e eu consegui ajudar a trazer 2 helicópteros para o estado de civis voluntários e o governo federal comemora 3. Que ordem de grandeza é essa, né? Então, assim, fiz a crítica com a intenção de melhorar, de conseguir fazer com que se qualificasse, né? E eu espero que eles possam calar minha boca e destinar um grande volume de recursos para o Estado, fazer as ajudas emergenciais que são necessárias para recompor fluxo de caixa, recompor equipamentos, fazer com que essas pessoas não percam empregos e que a gente tenha efetivamente uma virada de página no Estado do Rio Grande do Sul. Deputado, para a gente fechar, tem uma pergunta para fazer sobre o fundão eleitoral. Seria uma saída para ajudar o Rio Grande do Sul? Eu acho que seria.
com certeza, se a gente somar fundo partidário mais fundo eleitoral, são mais de 5 bilhões de reais. O Novo defendeu essa medida, assim como defendeu na pandemia, mas a gente não encontra eco na política para essa... Infelizmente. Não só não encontra eco, como encontra outros partidos, às vezes, lideranças partidárias, dizendo que estão loucos para que o Novo abra a mão para que eles possam pegar a parcela do Novo para usarem. Então, é difícil, né? Aliás, o Marcel Van Hatten fez um vídeo que viralizou, fez uma fala ontem à noite em sessão, que viralizou, está viralizando essa fala, onde tentam aprovar, meio que na calada, assim, da noite, 3 bilhões de reais de destinação sem destino definido, caindo do céu 3 bilhões de reais, como se não tivesse acontecendo nada de relevante para destinar recurso no Brasil. Né? E aí o Marcelo fez uma fala muito indignada que representou muito o cidadão gaúcho que nesse momento está olhando para a sua empresa, para a sua casa, que perdeu tudo, que não sabe como é que vai pagar o funcionário, não sabe do que vai viver no dia seguinte. E aí, tá o Congresso Nacional destinando 3 bilhões de reais para não sei quem, não sei onde, como se tivesse dinheiro sobrando. Né? Outra coisa que está escandalizando todo mundo, saiu a notícia ontem também, do recorde do custo do judiciário brasileiro. Batendo recorde em tamanho do gasto do judiciário brasileiro. Um dos judiciários mais caros do mundo. Mais uma vez, será que neste momento, né, é o adequado? Já ganham bem que chega, né? Complicado. Deputado, se pudesse mandar uma mensagem agora pro cidadão gaúcho aí que está tentando se organizar para se reconstruir, qual seria? Olha, primeiro, agradecer como gaúcho também a todos os voluntários, todas as doações, toda essa capacidade de reagir e não ficar esperando, né? Acho que isso foi algo a se enaltecer. A gente tem dito que talvez merecesse que a gente marcasse no calendário algum tipo de homenagem para o cidadão voluntário. Novo 20 de setembro. Né? Ou que nem os Estados Unidos fazem com os soldados anônimos. Né? Os soldados anônimos são aqueles que faleceram na guerra, mas que nunca foram identificados, nunca conseguiram voltar para casa. Voltar para casa, né? Os soldados anônimos. Eu acho que o voluntário anônimo, eu acho que é uma merecida homenagem, né? Que a gente precisa reconhecer, porque é um dos pontos altos de toda essa tragédia. E dizer para todo mundo que a gente vai precisar ser muito forte, ser resiliente, ser paciente, porque vai ser muito difícil recuperar. Mas o gaúcho sempre conseguiu virar a página, né? Nós somos um estado que foi forjado na cultura do trabalho, né? Nunca nos afastamos de trabalhar duro, de acordar e fazer por onde, né? Aliás, somos um povo miscigenado que tem imigrantes, tem colonos, tem indígenas, tem, enfim, né? Lanceiros negros, enfim, diferentes comunidades, diferentes tribos aí que juntas construíram um dos estados que já foi orgulho da nação. E nós podemos fazer isso mais uma vez e precisaremos fazer isso mais uma vez. E esperamos que a gente consiga, né? Todos juntos, sempre mais fortes. Obrigado, deputado estadual Felipe Camuzado Novo, conversando aqui em mais um episódio do Visão RS. Voltamos logo mais com mais episódios aqui na número 1 do Brasil. Feito.